Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula e o tema de hoje vai ser sobre a equação do segundo grau incompleta. Vamos lá, vamos entender primeiramente o que é uma equação. A equação é sempre uma igualdade, é uma igualdade de valores. E as equações podem ser do primeiro grau, segundo grau, terceiro e assim por diante. Inclusive já tem vídeo aqui no canal falando sobre a equação do primeiro grau. Tá, mas a equação do segundo grau, quais são os conceitos iniciais em relação a ela? A equação do segundo grau tem como forma base ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero. Tá, mas o que são esses valores a, b e c? Eles são os coeficientes da equação, ou seja, são valores, números já pré-estabelecidos. E a equação do segundo grau, diferente da equação do primeiro que só tem um valor para x, uma raiz, a equação do segundo vai ter dois valores, dois resultados, o x1 e o x2. Então o objetivo principal dentro de uma equação do segundo grau é achar esses dois valores, x1 e x2. Tá, mas por que o valor de A não pode ser zero? Porque se o valor de A for zero, essa parcela aqui da equação é cancelada e vai sobrar apenas essa, tornando assim uma equação do primeiro, em vez de uma equação do segundo grau. Já as equações do segundo, elas podem ser incompletas e completas. As completas são aquelas que têm todos os valores dos coeficientes A, B e C. Já as incompletas são aquelas que estão faltando ou B, ou C, ou ambos. E é na aula de hoje que nós vamos aprender esse tipo, as incompletas. Tá, e aí, como resolver uma equação do tipo incompleta? Nós temos dois casos. Quando o valor do coeficiente B for zero, ou quando o valor do coeficiente C for zero. Vamos começar quando o valor do B for igual a zero. Olhem só o formato da equação do segundo grau sem o valor do B. Ax ao quadrado mais C igual a zero. Observe que está faltando aqui o fator bx, né, o coeficiente B, que multiplica o x. Se isso acontecer, nós vamos ter esse formato de equação. E aí, na prática, como resolver esse tipo de equação? Observem aqui esses três exemplos, começando por esse. X ao quadrado menos 16 igual a zero. Quando a gente tiver esse tipo de equação, com b igual a zero, você pode responder como se fosse uma equação do primeiro grau. Que o objetivo é o quê? Você isolar o valor do x. Então vamos isolar esse x aqui para achar o seu resultado. X ao quadrado menos 16 igual a zero. Observe aqui, quem é que está enchendo o saco do x aqui? É o menos 16 e a potência de 2. Vou trazer eles para o outro lado e inverter a sua operação. Esse menos 16 traz para cá positivo. E essa potência de 2 traz em forma de raiz quadrada. Mas observe um detalhe. Trouxe a raiz quadrada, eu vou ter dois resultados. Um positivo e um negativo. Então vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 16. Então x é igual a mais ou menos 4. Olha o segundo exemplo. 2x ao quadrado menos 18 igual a zero. Mesma coisa. Traz esse menos 18 para o outro lado positivo. Esse 2 que está multiplicando passa dividindo. E vou dividir 18 por 2, 9. Por fim, essa potência de 2 passa para o outro lado em forma de raiz quadrada, tendo assim dois resultados, um positivo e um negativo. Mais ou menos raiz de 9 vai ser igual a mais ou menos 3. E último exemplo, observe que o valor do C já está do outro lado. Então isso já facilita a minha vida. Passa só essa potência de 2 para o outro lado em forma de raiz. Então x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 25, que é igual a x igual a mais ou menos 5. Dito isso, o que é que a gente pode tirar dessas resoluções? Que a equação desse tipo aqui, com b igual a zero, vai me dar dois resultados iguais em módulo, porém um vai ser positivo e outro vai ser negativo. Agora vamos para o segundo tipo, quando o valor do coeficiente C for zero. Olha só como é que agora fica a equação. Ax ao quadrado mais bx igual a zero. Então notem que está faltando o termo C aqui. E como é que eu faço para resolver esse tipo de equação? Vamos lá, para os exemplos. X ao quadrado menos 5x igual a zero. Nesse caso, pessoal, vocês vão ter que colocar o fator comum em evidência. Você vai fatorar a equação, essa expressão, de forma a colocar o fator comum em evidência. Que fator seria esse? Qual o valor que se repete aqui entre x ao quadrado e menos 5x? É o valor do x. Então eu vou colocar ele aqui em evidência. Vou abrir o parênteses e vou pegar esses dois termos e dividir por x
e colocar os dois resultados aqui dentro do parênteses. Então, x ao quadrado dividido por x é x. Menos 5x dividido por x é menos 5. Fecho o parênteses igual a zero. Certo? Fatorei a expressão. E agora, o que é que eu faço? Eu tenho que pensar da seguinte forma. O resultado aqui, ele tem que ser igual a zero. E é o produto de dois fatores. O x e o x menos 5. Para que esse valor dê igual a zero, um desses termos tem que ser zero. Sendo assim, eu crio duas possibilidades. Para x igual a zero e para x menos 5 igual a zero. Então vamos lá. X igual a zero é o x1. Já achei o primeiro resultado. Agora para o valor que está entre parênteses. X menos 5 igual a zero. Vira uma equaçãozinha do primeiro grau bem simples. Passo o menos 5 para cá positivo. Achei o x2. x2 vai ser igual a 5. Segundo exemplo. 2x ao quadrado mais 18x igual a zero. Novamente, qual é o termo que se repete? É o x. Vou colocar em evidência. 2x ao quadrado dividido por x vai ser igual a 2x. 18x dividido por x, 18. Fecho parênteses, igual a zero. Mais uma vez, vou ter dois caminhos, dois resultados. Sendo que o primeiro eu já sei que vai ser igual a zero. E o segundo vai ser essa expressão dentro do parênteses, 2x mais 18, igual a zero. E aí resolvo a equaçãozinha do primeiro grau. Passo o 18 para o outro lado negativo. Passo 2 dividindo. Menos 18 dividido por 2 é igual a menos 9. Então, x2 nesse caso vai ser igual a menos 9. Terceiro e último exemplo. 5x ao quadrado menos 15x igual a zero. Fator comum em evidência é o x. Vou dividir 5x ao quadrado por x. 5x. Menos 15x dividido por x. Menos 15. Fecho parênteses igual a zero. Primeiro resultado já sei que é zero. x1 é zero. Segundo resultado. Resolve essa continha aqui dentro do parênteses. Ó. 5x menos 15 vai ser igual a zero. Passo o 15 para o outro lado positivo. Passo o 5 dividindo. 15 dividido por 5 vai ser igual a 3. Em resumo, o que é que nós podemos tirar disso? Que a equação vai ter dois resultados reais, sendo que um deles sempre vai ser igual a zero. E aí, gostou dessa aula? Não se esquece de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha. E eu espero vocês na próxima aula. Valeu!